A gente conhece o caso de um médico no interior que foi, enfim, acusado de um crime que ele não cometeu, ele conseguiu provar a sua inocência. E, para encurtar a história, nós vamos falar um pouco mais dela. O Google insistia em mostrar referências a respeito do médico como culpado e ele conseguiu, na justiça, o direito de trocar de nome para se livrar do Google. Alexandre, ateniense, meu parceiro aqui nessa conversa, meu parceiro de muitas lutas contra essa tirania algorítmica, né, Alexandre? Eu acho que os algoritmos eles estão dando canseira na gente. O Alexandre, eu sou jornalista, sou advogado, o Alexandre é advogado, especialista em direito digital. A gente está falando aqui de três coisas diferentes. Uma é aquela situação em que o Google apresenta na primeira página uma notícia de jornal verdadeira, porém ultrapassada, tal do médico. O Google aparece na primeira página a notícia de que ele foi acusado e não mostra na primeira página a notícia que ele foi absolvido. Ou seja, é um fato. Não dá para arrancar aquela informação do Google. É jornalismo que foi feito. A gente, enfim, isso não é possível. O que se pode pedir é desindexação, é outra coisa. A segunda situação que a gente está falando são de notícias que não são verdadeiras. São mentiras, são armações que fazem contra pessoas, são golpes que tentam aplicar. Aí são inverdades, que há, em determinados casos, a possibilidade de remoção desses conteúdos. E o terceiro caso, o caso do jornalismo. Se o sujeito é pego fazendo alguma coisa errada, uma coisa feia, isso vai para o jornal e aparece na internet, aí, meu amigo, não tem o que fazer, né? Arque com as consequências. A gente está falando aqui de situações em que há uma injustiça absolutamente transparente, demonstrável. Não é? Só para ficar claro aqui, senão vão falar, mas tira a notícia de jornal, isso, aquilo, não dá. E é bom dizer o seguinte, que essa informação errada, ou falsa, ou ofensiva, ou que seja negativa, ela é potencializada pela indexação da ferramenta de busca ao Google. E também, a gente já conversou em situações, muitas vezes o cliente chega para poder dizer assim, eu quero que você entre em ação contra o Google para tirar aquele conteúdo. Ele confunde, ele não entende bem do mecanismo. Né? Já vi várias ações serem julgadas improcedentes com pedidos para poder o Google remover conteúdo. O Google, na verdade, só indexa páginas, só indexa sites. O motor fica girando 24 horas por dia para poder pegar todas as páginas e torná-las mais facilmente acessadas. Mas não significa dizer que é contra o Google que a gente vai conseguir remover o conteúdo. O Alexandre, mas o Google tem uma malandragem aí. Né? Sempre foi da compreensão da justiça brasileira, o STJ sacramentou, o Marco Civil reconhece que o Google ele só é um caminho para a notícia, ele não produz notícia. Agora, pensa comigo. Um jornalista, eu lá, quando trabalhava no jornal, pensa que eu fosse editar um jornal e eu publicasse todo dia, anos a fio, a mesma manchete. Médico foi acusado de crime. Eu vou lá na banca pegar o jornal, médico é acusado de crime. Vou lá na banca pegar o jornal na quarta, médico é acusado de crime. Eu ia ser um jornalista doido. Agora, o Google faz exatamente isso. O Google age como um jornalista doido, que oferece, o Google não produz. Mas quando você escolhe a ordem das notícias, a gente sabe que a gente está dando aquilo um destaque especial para uma coisa ou outra, porque a pessoa vai ver uma coisa e não outra. Então, tem uma participação, sim, no que ele mostra. Olha, existem inúmeras situações, e eu estou lembrando aqui agora de um outro caso que nós tivemos em favor de um grande empresário também, que quando digitava o seu nome, o Google sugeria. Você já viu isso? Ele sugere palavras associadas ao nome da pessoa. E as palavras, não vou falar aqui, mas eram palavras muito negativas. Teve um outro caso, por exemplo, de um cliente que era um advogado, que um dia, sabe-se lá por quê, passou a noite na Polícia Federal, detido, e toda vez que digitava o nome dele, aparecia o nome sugerindo a palavra preso. Imagina um advogado preso, com um conteúdo preso, que não tem nada a ver com a situação, ele não teve nenhuma penalidade, mas o Google, com aquela ferramenta de sugerir palavras-chave, logo depois que você digita um nome, pode acabar com a carreira de uma pessoa. Claro. E, nesse caso, a responsabilidade é exclusiva do Google para poder fazer não só a remoção, mas também de ser punido em termos indenizatórios por ter favorecido a acessibilidade de um conteúdo que não corresponde à verdade.
É a ditadura dos algoritmos, mais uma vez, fazendo diversas vítimas. A gente combinou que essas nossas conversas iam ter meia hora, a gente está chegando aqui nos 30 minutos, um pouquinho menos do que 30 minutos, eu acho. Olha, deixando, se eu tivesse que passar a régua aqui, é o seguinte: conteúdos negativos, ofensivos na internet, é importante pensar no que fazer, porque há alternativas legais, alternativas extrajudiciais para lidar, em alguns casos, com essa informação. Segundo ponto, essas informações, quando circulam pela internet, elas podem ser devastadoras, elas destroem carreiras, reputações, e mais do que isso, né, elas criam um ruído na vida daquela pessoa. Eu procuro pela informação de alguém que é acusada de um crime ou qualquer coisa, ainda que não tenha cometido, é o amigo que fala para o outro, no clube um olha para a cara do outro, gera um desconforto muito grande que a gente sabe das pessoas que vêm trazer essas histórias para a gente. Então, eu acho que a moral da história aqui é: não deixa o Google e os seus algoritmos, seus lindos algoritmos, cuidar da sua vida, não. A nossa vida cuida, nós é que temos que cuidar, né? Não é o Google que cuida. Se depender dele, eu acho que a gente pode entrar pelo cano. Eu vou ilustrar tudo que você falou com a seguinte frase: não deixe que o Google e seus algoritmos sentenciem uma imagem totalmente diferente do que você é na vida presencial para o tribunal da internet. Exatamente. Quero só lembrar, essa conversa me ocorreu de um caso que a gente trabalhou junto nessa história, de que veja só como são umas medidas. Era enfim, uma pessoa numa posição que naquele momento teve muito destaque, muita visibilidade, e ele acho que teve a sabedoria de entender que ele precisava ter uma equipe que não ia agir depois, mas ele permitiu que a gente agisse durante aquele momento de exposição. Agindo durante, foi possível monitorar a atividade na rede, tomar medidas quase em tempo real, e aquilo a gente, de uma certa forma, contribuiu para manter uma reputação num ambiente que você sabe muito agressivo. Mas, enfim, eu acho que vou dizer aqui que você pode também tomar medidas preventivas, você pode agir antes, que é muito eficiente. Né? A gente sabe de histórias que são verdadeiras de empresários que já sofreram muito com isso e que hoje tem um mecanismo de controle que, se minutos depois que entra um conteúdo na internet e ele não gosta, ele já vai entrar em contato para poder remover esse conteúdo. Esse é o sonho de qualquer um, mas nem todo mundo consegue. Né? Agora, o que eu acho muito bacana, e aí contar um pouco da nossa história, né, é que o que a gente faz de diferente é que a gente entendeu, já há quase 2 décadas, que quando acontece um incidente dessa natureza, não é só medida judicial, não é só medida de comunicação. Às vezes é o caminho melhor para resolver problema, pela comunicação, às vezes é pelo jurídico, e nesse caso que você citou, ambos. Então, nós trabalhávamos paralelamente, você na área de comunicação e eu na área jurídica, justamente para poder fazer esse diferencial. Porque certamente, se a vítima fosse procurar só uma empresa de comunicação, a empresa faria o monitoramento, mas não teria como agir em meios jurídicos para poder remover. E, por outro lado, se fosse procurar só um advogado tradicional, ele iria tomar medidas imediatas, porque ele sabe qual ação a ser proposta, mas o problema é mais amplo. Tem que se preocupar com o tribunal da internet, primeiro. Então, o advogado clássico, ele só se preocupa com as medidas reativas para o Tribunal de Justiça. E o nosso diferencial é que a gente busca essas medidas, tanto para o Tribunal da internet, quanto para o Tribunal de Justiça. Muito bem, muito legal. O Alexandre costuma divergir de mim, né? Hoje ele não divergiu, porque a gente trabalha nesse assunto há tanto tempo, né? Que eu acho que a gente já parou as arestas, né? A gente fala quase a mesma língua nesse assunto. Né? Já deu muito lodo, né, Seco? Então, consequentemente, não significa dizer que divergências não vão acontecer, mas a divergência, para mim, ela é absurda. Eu aprendo demais com a divergência. Eu posso te dizer, inclusive, que em termos de comunicação, o meu aprendizado, eu devo muito a você.
justamente por fazer contrapontos na minha cabeça, até então apenas jurídica, e você veio para poder acrescentar, agregar muito pela toda a sua experiência na área de comunicação, que eu te agradeço bastante. Você é campeão, porque você falou tanto que eu acabei virando até advogado. Não tem comparação, não. Eu fico muito feliz de ter sido um apoiador, um engajador de você para poder ir adiante. E você não sabe a felicidade que foi para mim no dia que você me ligou para poder dizer que eu fui um dos influenciadores para você buscar a sua carteira da OAB e começar a discutir. Na ordem tem uma menção lá, Alexandre Ateniense. Bacana. Muito legal essa conversa. Eu espero que ela possa ajudar aí pessoas que vivem aflitas aí, perseguidas pelos algoritmos, que não gostam daquilo que vem quando pesquisam seu nome na internet. Acho que elas não precisam se contentar com essa situação. A gente tem muito o que fazer. Não dá para deixar barato isso, não. É um trabalho de formiguinha. Não vai funcionar, não vai resolver na semana seguinte. Eu lembro sempre de um caso de um professor que teve fotos vazadas num pendrive durante ele estava dando aula uma vez. Eu fiz um trabalho ao longo de 8 meses que eu consegui remover imagens que o incomodavam em 79 países. 79 países. 79 países. Eu tenho isso tudo listado. E aquela coisa, não pode existir nunca. Essas situações de remoção de conteúdo é tão interessante que é um momento do direito digital que ele é extraterritorial, às vezes. Já resolvi problema, por exemplo, de uma pessoa de alta patente no Brasil que morava no Paquistão e tinha sido atacado pelo Facebook. E eu tive que fazer essa remoção. Semana passada apareceu um caso no Japão e outro no Laos. Então, você imagina como é que essa situação ela não pode ter a limitação de achar que não tem legislação no Brasil, então o problema vai se perpetuar. Não é verdade. Não é verdade. Hoje, se você for procurar pesquisar, como a gente pesquisa aqui diariamente, esse problema é pauta global. Todos os países têm já alguma regulamentação, uma lei, para poder instrumentalizar esse dano, que é o dano do século XXI, né? que é a reputação digital. É uma pauta global e um assunto. A Norton Securities adquiriu a Reputation Defender. A Norton, que é uma empresa de tecnologia de segurança de informação, 30 anos, sei lá, 40, 50, ou seja, é uma líder nesse mercado, agora se preocupando com reputação também. É um sinal muito eloquente de quanto esse problema perturba. Deixa eu falar uma última coisa aqui, para não estourar muito nosso horário, mas tem um outro mito aqui que a gente sabe que precisa ser derrubado, que é a história de que você, na internet, pode se esconder, né? Você está lidando com um caso aí, enfim, que você foi atrás do responsável e acha. Não é fácil, não é sempre, mas quando você, enfim, você acha. Sempre. Sempre assim, vamos dizer, 80%, vai. Então, mas tem que ter paciência. É um jogo de estratégia. Eu nunca prometo êxito absoluto, eu prometo luta, eu prometo combatividade, com todo o conhecimento que a gente tem juntos, tanto na área jurídica quanto na área de comunicação. E quanto mais cedo o cliente alerta, melhor para ele, que as soluções vão ser resolvidas mais prontamente. Mas não é um trabalho de muita estratégia e de muita resiliência, mas que dá resultado. Muito legal, é isso aí. Eu tive uma conversa parecida, mas a gente falou só sobre esse âmbito de comunicação. Enfim, lá a gente falou, eu avisei que a gente ia ter uma conversa jurídica, então a gente põe os links aqui trocados para as pessoas que tiverem interesse de saber aí um pouco mais sobre as duas abordagens. Alexandre, valeu, obrigado. Valeu, você, mais uma vez, foi um prazer imenso conversar com você e contar um pouco da nossa história, né? Que sempre teve casos muito interessantes e muitas vezes inimaginados.
Mas sempre com finais felizes, graças a Deus. Graças a Deus, né? A gente acho que tem conseguido aí algumas façanhas. Enfim. É isso aí. Que venham outras. Vamos lá. Obrigado. Valeu. Valeu.